Você aí já viu aquela tatuagem colorida de altíssimo contraste? Parece que as cores estão saltando aos olhos, mas por algum motivo é como se aquela tatuagem não tivesse 100%, como se ela não tivesse bem encaixada no corpo, ou como se fluísse na contramão das linhas naturais do corpo. Por outro lado, você já viu uma tatu de 15, 20 anos que foi feita, e mesmo com a cor ralinha, já clara, com pouquíssimo contraste, a gente sente que aquele trabalho ele está saltando aos olhos, mesmo com tanto tempo, ele parece estar perfeitamente encaixado e está fluindo corretamente. Bem, se você quer criar trabalhos que de fato estejam ornamentando o corpo do teu cliente, você precisa entender uma coisa chamada fluxo e encaixe. E é sobre isso que a gente está aqui para falar no vídeo de hoje. A gente vai analisar o conceito de toda essa questão, a gente vai também analisar tatuagens de grandes tatuadores, se ficaram bem encaixadas no corpo. E se você ficar comigo até o final, você vai ganhar um link para um PDF, onde eu fiz um desenho no modelo 3D, em todos os ângulos desse modelo 3D, eu desenhei todo o fluxo das linhas corporais. Você vai poder imprimir isso aí e usar quando você for desenhar para ter uma referência se aquele trabalho que você está criando de fato está se encaixando no fluxo corporal. Então, sem mais delongas, vamos chamar a vinheta e vamos para cima, galera! Saudações terráqueos, Júnior Animal na área, se derrubar é pênalti. Bem, a gente está aqui hoje para tratar de fluxo e encaixe da tatuagem no corpo, tá? Quando a gente fala de fluxo e encaixe de tatuagem no corpo, a gente está falando de uma coisa que é comparável para os artistas visuais, para os artistas plásticos, para os desenhistas, uma coisa que eles chamam de layout. Sempre que um artista visual vai pensar numa nova arte, ele, antes de mais nada, antes de criar o próprio desenho, ele pensa no layout, ele pensa em como as informações que tem naquele desenho vão se distribuir, seja no papel, seja numa arte digital, seja numa parede, enfim. O artista visual, ele sempre pensa no layout do trabalho dele antes mesmo de executar o desenho, antes mesmo de executar um rascunho, tá? Para isso, esses artistas eles têm uma série de regrinhas que os ajudam a compor esse layout. Tem a regra dos 3/4, a regra da espiral de Fibonacci, dos números primos, enfim. A gente tem aí uma dezenas de regras que ajudam esses artistas a compor melhor as informações do trabalho deles, seja no papel, seja numa arte digital, enfim. O tatuador, quando vai pegar uma arte criada no papel e passar para a pele, a coisa já entra em outro patamar. Às vezes a gente pega um desenho que está criado no papel e quando joga na pele ele não se encaixa direito, porque a gente já precisa criar um trabalho já pensando para o local do corpo onde ele vai ser encaixado. Então, o tatuador, ele é de suma importância que ele, antes de qualquer coisa, entenda o local onde essa tatu vai ser inserido e como ela pode se encaixar melhor, como ela pode fluir melhor nas curvas do corpo do teu cliente para poder ele se harmonizar. Então, aqui no vídeo de hoje a gente está aqui para tratar sobre isso e vamos ao que interessa. Pessoal, geralmente quando a gente recebe um cliente na nossa loja para pensar numa nova tatuagem, a primeira e principal preocupação do cliente é com o conteúdo subjetivo desse trabalho, com o significado que ele quer passar para quem vê aquela tatuagem. Então, ele quer saber que tipos de imagens representa aquele sentimento que ele quer passar. A gente vê que desenhos, que esquema de cores, e às vezes, só por último, é que a gente vai pensar no layout dessa tatuagem. Somente por último, a gente vai, de fato, pensar em como aquele desenho vai se encaixar no corpo do cliente. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente vê tatuagens perfeitas do ponto de vista da aplicação do pigmento, da injeção de pigmento na pele, mas por outro lado aquela tatuagem parece que ali não está 100%, é como se o cérebro da gente sentisse que faltasse algo para aquele trabalho de fato ficar 100%. Galera, o fluxo e o encaixe da tatuagem no corpo humano, ele é tão ou mais importante do que o significado, do que o conteúdo subjetivo desse trabalho.
Aqui, em 23 anos de tatuagem, eu tenho recebido clientes que se arrependeram das tatuagens que têm, de algumas tatuagens que têm, e em 95% dos casos, o arrependimento do cliente é em relação à tatuagem tá mal encaixada, ela ficou acima ou abaixo de onde deveria ficar, a tatuagem não está fluindo direito com as curvas do corpo dele. Em pouquíssimos casos, a gente recebe clientes que não estão satisfeitos com o conteúdo subjetivo, com o significado daquele trabalho que ele quis fazer. 95% do pessoal, a principal bronca de tatuagens que eles não curtem mais tem a ver com o encaixe, tem a ver com o fluxo dessa tatuagem no corpo. Bem, pessoal, eu preparei alguns slides para mostrar para vocês como funciona na prática essa questão do fluxo e encaixe no corpo humano. Então, vamos aqui para a tela do computador. A gente tem aqui um corpo feminino e eu propositalmente escolhi um corpo feminino não numa posição ereta, mas eu escolhi pegar uma imagem de uma escultura em ZBrush, retirada da internet, e eu escolhi propositalmente uma imagem onde o corpo feminino não está completamente ereto, está com a perna dobrada, o braço dobrado, para poder a gente ver como essas curvaturas que foram marcadas aqui, elas se comportam. Bem, e a escolha aqui de um corpo feminino também foi proposital, porque a gente vê que o corpo feminino é muito mais rico em curvas do que o corpo masculino, então por isso que a gente fez a escolha de um corpo feminino, tá bom, gente? Voltando aqui para o slide, a gente vê desde a perna, na coxa, na parte do tórax, seios, braços. A gente vê que eu marquei linhas, eu marquei contornos de fluidez em relação a todo o corpo feminino aqui no caso, desde a frente até a parte das costas. E, pessoal, basicamente, essas marcações que estão feitas aqui são marcações que se relacionam com as fibras musculares do corpo. Se você pegar esses desenhos de livros de anatomia, você vai ver que as fibras do corpo, elas fluem, elas tomam direções específicas. Cada músculo, especificamente, ele toma caminhos diferentes no corpo. E é isso que a gente está mostrando aqui. Aqui você vai ver que toda a parte frontal e a parte das costas desse corpo, eu marquei com linhas que são linhas que, na verdade, se harmonizam com as linhas das fibras musculares, tá bom? Bem, pessoal, partindo aqui para exemplos na prática, eu tenho aqui na nossa tela uma tatuagem de um artista americano chamado Guy Atkinson. Eu tenho que confessar que foi através do estudo de um livro dele chamado Reinventando a Tatuagem, ali pelo ano de 2004, 2003, que eu, de fato, entendi a importância do fluxo, do encaixe, do flow e do fit na tatuagem. E confesso que, a partir daí, meus trabalhos deram um grande up. A partir do momento que eu entendi a importância de você pensar um desenho especificamente para determinado local do corpo, eu senti que a qualidade dos meus desenhos de tatuagem melhoraram enormemente. Então, aqui, pessoal, a gente tem um trabalho do Guy Atkinson, que é basicamente um biomecânico, bioorgânico. Se você vê aqui na parte de cima do músculo deltoide, a gente tem um fluxo do desenho que é arredondado, quase que como uma espiral. Esse fluxo arredondado é o mesmo fluxo que você pode ver aqui nas marcações que eu fiz na minha escultura digital, na minha escultura aqui de ZBrush. Da mesma forma que você vê esse fluxo aqui no topo do ombro, no deltoide, você vê que esse biomecânico, depois do fluxo redondo no deltoide, ele se distribui como se viesse aqui da parte traseira do braço, do tríceps, e ele vem em direção à parte frontal. Da mesma forma como essas linhas aqui no braço da minha escultura estão se desenvolvendo.
através dessa imagem, a gente vê um exemplo formidável de uma tatuagem que está muito bem encaixada no corpo e que está fluindo perfeitamente em relação às linhas corporais. O próximo slide que a gente tem aqui, e eu escolhi propositalmente também um cover-up dessa vez, é um trabalho de um artista que eu gosto muito chamado Abian Lamotta. Aqui na tatuagem do Abian, mesmo sendo um cover-up, você vê que o Abian, ele aplicou uma coisa arredondada no deltoide, na parte superior, que tem um músculo deltoide, ele aplicou aqui uma mandala arredondada, que se encaixou perfeitamente na marcação da manga lá em cima, tá certo? E mesmo sendo um cover-up, você vê que o Abian passou um traço aqui, uma marcação aqui freehand, no local onde ele escolheu que tinha menos tinta preta, mas você vê que ele passou sim uma marcação aqui de acordo, mais uma vez, com o desenho que está aqui embaixo. Acima no deltoide a gente vê uma marcação arredondada e vindo lá de trás, como se fosse do tríceps, essas linhas, essas tarjas passam para a frente do braço. E aqui a gente pode notar, ó, essa tarja passando aqui, essa própria curva aqui na ponta dessas coisas pontiagudas, como se fossem pétalas. A própria imagem aqui da borda da tatuagem do Abian. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui uma tatuagem muito bem encaixada na anatomia corporal. Bem, partindo aqui para o próximo slide, a gente tem um trabalho de um artista que eu gosto muito, que é um artista chamado Philip Milik, e a gente vê que é um trabalho até simples, né? É um trabalho simples e que, mesmo assim, ficou altamente bem encaixado. Mais uma vez é no braço, então a sequência é sempre a gente ter um deltoide com algo arredondado aqui em cima do deltoide. Por mais que aqui na tatuagem do Philip a gente tenha uma coisa muito fininha e até pequena em relação ao deltoide como um todo, mas só em ter sido feito algo arredondado, aspiral aqui para representar o topo da cabeça do deltoide, ou mesmo a cabeça desse osso está representada aqui por esse aspiral, que mais uma vez percorre como se viesse de trás, lá do tríceps, correndo para a parte da frente ou vice-versa, assim como está o nosso desenho aqui. Então a gente vê aqui no caso, mesmo um desenho não sendo tão grande, mesmo um desenho de pequena proporção em relação ao corpo, se ele tem encaixe, ele tem muito mais beleza, ele soa muito melhor aos olhos do espectador. Indo aqui ao próximo slide, a gente vai ver mais uma tatu do Philip Milik. Dessa vez eu escolhi um outro local do corpo, que é mais ou menos aqui um quadril, na parte mais ou menos que pega a lateral do glúteo e a lateral da coxa da pessoa. E comecei a trazer uma outra parte do corpo para você ver que como os desenhos do Philip estão fluindo aqui também de acordo com os desenhos que eu fiz primariamente aqui para vocês verem. Por mais que às vezes o fluxo que eu desenhei esteja girando para a direita, como é o caso desse fluxo aqui, e o fluxo aqui mais perto da coxa está girando para a esquerda, isso, na verdade, não importa. Esses desenhos que eu fiz aqui para vocês, pessoal, é mais para indicar que nessa região a gente precisa de algo arredondado, de algo que vai aspiralando. Por mais que ele vá para a direita ou por mais que ele vá para a esquerda, não importa. O que importa é que naquele local a gente tenha algo que vá arredondando ou se transformando no espiral. E no exemplo aqui desse slide, a gente tem basicamente isso que eu estou falando. Uma questão aspiralada e arredondada lá em cima e nessa parte aqui também. E aqui, conforme no meu desenho, eu tenho linhas que descem aqui para essa parte inferior, na parte frontal da coxa. E é o mesmo que está acontecendo aqui na tatuagem do Philip Milik. O nosso próximo slide, a gente tem um desenho que não é um desenho biomecânico ou tribal. É um desenho que tem um conteúdo subjetivo gigantesco. A gente tem flores, a gente tem um Buda,
que são desenhos que por si só eles não têm muita fluidez em relação ao corpo. Mas o que acontece é que o artista aqui, ele se utilizou de faixas que passam ou que perpassam a tatuagem, e essas faixas, que no caso aqui é como se fosse uma fumaça, no caso aqui a gente tem uma representação de uma névoa com esses traços bem japoneses, mas se você for ver, esses traços, esses perpassamentos de cor de pele que tem aqui, são eles que estão seguindo o fluxo da tatu. Então, se você tem um desenho que é estrutural, que é arquitetônico, é um desenho muito rígido, e você vai colocar um desenho como esse no braço, por exemplo, não necessariamente você precisa ter a fluidez no próprio desenho em si. Você pode se utilizar de elementos como tarjas, como faixas, feixes de fumaça, de fogo, de água. Elementos como esse pode dar o flow que você precisa. Você pode muito bem tatuar uma catedral no braço da pessoa, mas através de um fluxo de vento, de fogo, de água, você pode muito bem harmonizar e trazer essa fluidez que esse elemento altamente estrutural e rígido necessita. Bem, pessoal, então eu quis aqui trazer hoje para vocês a importância do entendimento de que tatuagens bem encaixadas no fluxo do corpo, elas são tatuagens que saltam muito mais aos olhos do espectador. Elas parecem ser tatuagens mais 100% coesas e completas, tá certo? Uma tatuagem bem encaixada, ela tem um resultado muito melhor do que uma tatuagem mal encaixada ou que flui contra as linhas do corpo. Por exemplo, se uma moça tem um trabalho colorido na costela e esse trabalho é um trabalho quadrado, esse trabalho vai surtir bem menos efeito do que se fosse um trabalho que fluísse de acordo com as linhas do corpo feminino. Bem, pessoal, eu espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha ajudado vocês de alguma forma. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês considerem se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho de notificações é importantíssimo, porque a cada vez que a gente lança um novo vídeo, o YouTube avisa vocês. Se vocês dão um like no vídeo da gente, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e que é um assunto interessante para outros tatuadores e para outras pessoas, tá bom? Então, eu estou deixando um link com a imagem do meu modelo 3D com as linhas fluidas do corpo aqui na descrição do vídeo, tá? E eu agradeço demais a presença de quem ficou até agora. Até o próximo vídeo, galera!